Primeira Impressão, seu programa de empreendedorismo, cultura, política e principalmente entretenimento. A gente está aqui sempre com vocês para trazer o que há de melhor no Rio de Janeiro e no Brasil. Vem ficar com a gente porque Primeira Impressão, você sabe, é a que fica. Primeira Impressão começa agora e pede para você encarecidamente que primeiro vá lá, se inscreve no canal, assinala o sininho para receber as notificações, manda sugestão, compartilha, fala com os amigos e se você quer ser um parceiro da nossa família, entre em contato com a produção. Os créditos do programa estão aqui embaixo e se você também tiver um conteúdo como esse convidado especial que estará aqui conosco agora, fala com a gente, venha participar, venha mostrar seu trabalho e a gente vai ficar muito feliz em compartilhar com todo mundo. Cláudio Mascarenhas, radicado há mais de 20 anos em Nova York, trabalhou como passeador de cachorros e segurança de boate. Tudo mudou quando a rainha Margaret II, da Dinamarca, conheceu seu trabalho e ajudou a financiar os estudos, e assim começa sua carreira internacional como baixo barítono nos Estados Unidos e Europa. Também é empresário. Criou a Casa Tal Brasil, um espaço multicultural situado em um casarão centenário, localizado na Lapa. Passou recentemente por uma revitalização que preservou integralmente sua estrutura, elementos e história. Agora no Primeira Impressão a gente está convidado mais do que especial, uma pessoa extremamente conhecida, um artista internacional e uma pessoa maravilhosa, um empresário, uma pessoa multicultural e que vai conversar com a gente. Nada mais, nada menos do que Cláudio Mascarenhas. Cláudio, prazer receber você aqui. Obrigado. É uma honra estar aqui. A honra é toda minha, porque quando, inclusive, eu falei para o meu filho que você estaria conversando com a gente aqui, eu percebi que você é muito mais conhecido até do que eu supunha. Porque também você é o tiro certo. Não, pois é. Eu sou muito conhecido pelos adolescentes, né? Pessoal de 19, de 23 anos, eles conhecem meu trabalho. Eu fiz uma série, primeiro trabalho na televisão network americana foi Street Fighters, né? Late Years. Sim. Então eu fiz o Sagat. Então eu andava aqui no Rio de Janeiro e os jovens me pararam, porque todo mundo gostava do jogo, Sagat, né? E eu fiz aquele personagem, aquele tailandês e tal, e recebia cartas da Holanda, porque o Sagat, a gente... Tu personificou mesmo? Personifiquei o Sagat, Uma coisa assim ficou bem parecido, deu uma empatia com o personagem, né? Eu tenho um certo amor pelos super-heróis, né? Assim, eu tinha até um certo pudor, né? Por ler filosofia pesada, mas eu tenho uma coisa assim com a jornada do herói. Eu acho que nós precisamos de heróis, assim. Faz parte da nossa geração, né? Eu acho que sim. Nós somos uma geração que teve tanta guerra, teve tanta coisa no mundo, que os heróis pra gente fizeram parte da nossa infância. A gente tinha os gibis, a gente curtia aquilo ali. Isso era gostoso. É gostoso até hoje, né? Porque as franquias da Marvel estão aí no cinema, né? Não, você falou que nós tínhamos guerra na nossa geração. Nós tínhamos, mas eu digo que mudou o conceito, né? Acho na nossa época nós não tínhamos internet, daquela época não tinha tecnologia, então os gibis, os personagens, os super-heróis vinham mais na nossa imaginação do que propriamente numa realidade. Hoje o cinema transporta o Sagat, por exemplo, para uma realidade. Que é você. Pode não ser real, mas para a juventude, para a garotada, é real. E foi muito interessante essa audição para o Sagat, porque eu tinha chegado do Brasil e foi muitos anos atrás, eu estava meio inseguro com o inglês, eu não sabia qual era a minha audição. E eu peguei o texto do Whey Proteína. Eu peguei o texto do Whey Proteína, tipo assim, estou aqui às 5 horas da manhã, academia vazia, e eu aqui sozinho.
Eu e o Desejo. Aí falei o texto da Whey Protein e acabei pegando. Né? Acabei pegando o papel. Foi uma coisa super, super interessante, assim, para mim. Agora vamos começar do começo, né? Como sempre se fala. Nasceu aonde? Como é que começou Cláudio Mascarenhas? Cláudio Mascarenhas nasceu no Hospital Carlos Chagas. Carioca. Cariocão, não da Gema, mas da Clara, né? Carioca da Clara. E as primeiras coisas que eu pensei em ser, eu tinha um amor pelos dinossauros muito grande e pela ciência. Eu achava que eu ia ser paleontólogo, eu achava que eu ia descobrir o elo perdido, que não era o Chaka, né? Eu achava que eu ajudar a humanidade nesse aspecto. E eu me lembro, eu adorava o Cosmos do Carl Sagan. Carl Sagan. E quando eu vi aquele monólogo que ele fala sobre the Pale Blue Dot, o ponto de luz no infinito, eu fiquei tão emocionado. O que é interessante que quando a Voyager está para sair da nossa sistema solar, nessa galáxia, né, o Carl Sagan manda desligar o satélite. Ele, ao virar, aparece esse ponto de luz que no final da conta é o planeta Terra visto longínquo, né? Pois parece que é uma coisa que ele, quando planejou... Isso não foi planejado. Né? Não foi planejado, Mas quando eu fui fazer faculdade e tal, eu optei por letras, porque era muito difícil, né? Assim, ser paleontólogo no Brasil e tal. E eu acabei... É difícil hoje, antigamente era... Era impossível. E eu acabei fazendo uma coisa que é tão difícil quanto que é ser cantor lírico, né? Que é ser cantor... E aí você... Vamos virar essa chave aí. Você foi fazer faculdade de letras para canto. Eu fui fazer faculdade de letras primeiramente em Viçosa e depois em Minas Gerais. Depois voltei para cá e fui fazer na Estácio de Sá. E eu conheci o professor Alfredo Colosimo, que era responsável pela cadeira de canto lá. E ele me deu uma bolsa de estudos, me recebeu como se fosse filho dele, e eu estudava aqui também na Academia Lourenço Fernandes, estudava na Estácio de Sá, letras, e chegou um certo ponto que eu senti que era música que eu tinha que fazer, porque eu conseguia tocar as pessoas de uma forma mais atávica. Eu acho que uma ideia, um poema pode sim tocar as pessoas, mas a música, ela tem uma linguagem muito franca, a linguagem da vibração. E eu percebi que eu podia tocar as pessoas no âmago delas, no coração delas. Aí eu assumi realmente música como... Isso te emocionava, essa troca? Você toca no âmago das pessoas, mas qual era a tua sensação quando você estava cantando, nesse começo? A minha sensação é a mesma sensação de hoje, e é por isso que eu canto, é de abandonar a condição humana e virar som. É isso que pode te dar a coragem de continuar quando as coisas ficam difíceis. Porque se você faz música porque você quer ser famoso, porque você quer ser dinheiro, eu acho muito superficial, mas quando você tem uma coisa que te deixa feliz, que te preenche, que te satisfaz, aí sim, aí você continua, aí não tem como você parar, entendeu? E nesse caminho, nessa tua trajetória, como é que você, jovem ainda, você vai conseguir essa bolsa de estudos para parar lá em Nova York? Como é que foi na Europa? Ou tu foi direto para... Você tem que ganhar uma bolsa, né? Unidos. Conta pra gente aí como é que funcionou isso tudo aí. Você quer que eu fale a verdade mesmo? Eu quero sempre a verdade, mas se a verdade for difícil, vamos fazer uma mentirinha que o pessoal fica feliz. A verdade ela é sempre difícil, mas ela é sempre bonita, né? Bom, eu ganhei a bolsa nos Estados Unidos para estudar numa companhia, mas rolou eu e vários jovens
de ascendência negra está tendo muita dificuldade de conseguir o visto aqui na embaixada. E isso foi um escândalo na época, que jovens negros não conseguiam ter o visto para os Estados Unidos. E eu tinha uma possibilidade de ir para a Europa, de ir para a Dinamarca nessa época, já tinha finalizado meus estudos lá no Rio, e eu fui para a Europa, fui para a Dinamarca. Lá eu tive muitas oportunidades. Você foi para a Dinamarca com bolsa? Não, fui para a Dinamarca para me casar. Uma dinamarquesa. Fui para a Dinamarca para me casar. E consegui fazer uma carreira na Dinamarca. E eu acho que eu tenho que frisar essa pessoa. O Viegas, que foi ministro... Maurício Viegas? Foi ministro... Foi ministro da Planejamento. Planejamento. Exatamente. Ele foi uma figura preponderante na minha vida. Ele foi muito engraçado porque eu tinha um concerto, né? Que eu ia cantar o Dichte Liebe de Robert Schumann. E eu ia começar com In Heiligen Strome. Só para você falar o texto assim, é difícil. É complicado. E eu ia cantar para uma plateia que todos entendiam alemão. E eu estava me preparando antes, chegou o Viegas, eu falei assim, não estou me preparando agora e tal. Depois, no final, ele chegou, me cumprimentou, falou, sou o embaixador do Brasil aqui na Dinamarca. E nós ficamos amigos. E ele realmente fez um pedido pessoal dele para o cônsul dos Estados Unidos liberar meu visto para ir para Nova York. Falou, se trata de um grande talento, ele representa a nossa cultura, o nosso país com honra, nós temos honra desse brasileiro. E aí que eu fui para os Estados Unidos para cursar a minha bolsa. Então, eu sou extremamente agradecido a essas pessoas que me ajudaram muito nessa trajetória. Eu tive dificuldade, mas eu sempre tenho anjos que aparecem assim, que me ajudam. E a gente aqui, você está resumindo, né? Mas foi um período de dificuldade para conseguir chegar nos Estados Unidos. Foi um período, foi complicado. E aí você chega nos Estados Unidos e começa a fazer... O canto lírico você começa a fazer... O canto lírico eu começo a fazer no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu desenvolvi muito na Dinamarca. Tive professores maravilhosos. Sempre baixo barítono, né? Ou você começou como... Eu comecei como barítono. Um barítono. Eu comecei como barítono, mas naturalmente o baixo barítono é uma região... mais confortável. Meio unissex, assim, é difícil de você... Mas eu te faço uma pergunta aí, porque o pessoal que está assistindo a gente também não tem esse conhecimento todo. Qual é a diferença do baixo barítono para o barítono dentro do... O baixo barítono é um baixo lírico, é um baixo agudo. Agudo. E, por exemplo, o barítono dramático, que eu cantava... E você com esse vozeirão, assim, você alcança as notas agudas, assim? Pois eu alcanço. Que coisa, né? Eu consigo alcançar. E por isso que tinha essa confusão, porque eu conseguia alcançar até notas quase de tenor. E eu pulei uma coisa quando eu fiz o meu primeiro vocalize, porque parece que eu estou falando que eu sou bom demais, não sei o quê, mas você é bom. Obrigado. As palavras do meu professor, Alfredo Colosimo, que é uma das pessoas que eu devo a vida para ele. Eu cheguei para fazer o primeiro teste de voz, enfim, que as pessoas começavam a falar, não, você tem uma voz especial, quando você fala é diferente e tal. E eu comecei a copiar a voz de um amigo meu chamado André Espínola, e um mês depois, todo mundo falando, não, você tem que fazer alguma coisa com isso. Então, fui fazer o teste vocal, e quando eu comecei a vocalizar, eu comecei a subir, e para minha primeira aula, eu cheguei a quase a última nota aguda do barítono. Então, o professor pensou que eu era tenor. Aí, quando ele começou a descer,
eu descobri essa voz grave, descendo, 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 e foi que eu senti essa coisa de estar abandonando a condição humana e virando som, como se fosse o teletransporte do Capitão Kirk, que a tua energia fica vibrando assim. E eu perguntei para o professor, eu tenho condições de cantar? A expressão dele foi esse: meu filho, você é um fenômeno vocal. Agora, o que é difícil, porque por mais que a gente tenha um coração que se conecta com a imortalidade, com os sonhos, aonde a gente é criado oferece uma influência muito grande na nossa forma de pensar. Era difícil acreditar que eu, uma pessoa suburbana, nascido em Marechal Hermes, criado de forma humilde, era um fenômeno vocal. Mas, enfim, eu tenho aval de muitas pessoas que eu sou. E um fenômeno vocal num segmento da música muito difícil. Extremamente restrito. Porque a gente está falando de música, nós estamos falando de notas. Para você que não acompanha, quando a gente fala nota, a sua voz é um instrumento por si só, né? É um instrumento musical. E é engraçado, é curioso que não é porque você tem uma voz grossa, poderosa e forte, porque muitos têm, mas não conseguem ter essa variação, não conseguem não cantar, não é só isso. É você respirar, é você estudar, é você alcançar notas, isso é um talento trabalhado, mas é um dom. É um trabalho muito, muito árduo, entendeu? Principalmente quando você começa a entrar de fazer papéis principais, papéis que você canta 2 horas ou 3 horas em russo, em alemão. Não, eu fico imaginando, é difícil, Cláudio. tem que botar a partitura do lado, embaixo do travesseiro. Eu fico imaginando uma situação curiosa, né? Negro, brasileiro, latino, aí você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, e aí você começa a se destacar não só aqui, mas lá fora, no meio do pessoal que... Não, é diferente. Que é pesado. É diferente. Né? A gente está falando de Dinamarca, nós estamos falando de Nova York, Opera House, Metropolitan, né? Quer dizer, e tantas companhias que tem pelo mundo, e você conseguiu se destacar no meio disso. Como é que as pessoas, quando você começou a aparecer, como é que o pessoal do meio te via? Não tinha um certo assombro contigo, não, cara? Eu acho que tem um assombro, sim. Tem um assombro. Mas tem... Eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, mas como é que você faz isso? Eu falo, como é que é o teu processo? Eu falo que é caos e graça. Uhum. Tem uma graça no meio desse furacão todo. Tem um certo... Que eu acho que é amor, realmente. Que acho que é como eu levo minha vida de forma... eu tenho muito compaixão com as pessoas, sabe? Eu tento dar o melhor de mim, mas não abusa, não. Né? Não abusa, não. Não abusa que essa mesma compaixão, esse mesmo amor, ele se transforma em algo bem diferente. Você é uma potência, né? Não é só. De emoções. Obrigado. Agora, o Cláudio, para quem não sabe, ele é empresário, conquistou os Estados Unidos. Você lá também tem... Você é terapeuta, você estava falando comigo antes, né? Você tem negócio nos Estados Unidos, uma escola, né? Não sei se vocês sabem, saiu na revista Vogue que eu sou um dos 100 brasileiros que venceram em Nova York. As pessoas não sabem o quanto isso é difícil. Não, isso tá na revista Vogue com os 100 brasileiros de mais sucesso em Nova York, é uma coisa bem restrita, assim. Não, eu tento não quando as coisas vão muito bem, quando as coisas vão muito mal, eu tento manter o mesmo centro, porque é muito complicado a questão do artista, que a gente lida com bajulação e negativismo o tempo todo. Uhum. Todo mundo fala que você é lindo, que você é maravilhoso, e de repente você fala assim, não, nós não queremos você. Então eu tento caminhar nessa linha do meio. Mas realmente esse foi um marco na minha vida. Quando eu vi meu nome do lado de Gisele Bündchen, quando eu vi meu nome do lado de tantos brasileiros importantes, eu falei, opa, e estava lá
voz que encanta patrícios e plebeus. Sim. Justamente por essa questão da rainha e tal. Foi uma coisa que aconteceu. Eu acho que a gente tem que falar isso, e a família Primeira Impressão faz questão de falar isso, porque eu fico feliz e fico honrado de ver um brasileiro fazer sucesso fora do seu país, o que não é fácil, num segmento que não é tão conhecido e valorizado pelo próprio povo brasileiro, que infelizmente o nosso povo não tem esse acesso à cultura, à arte, essas informações, então a gente tem que divulgar. É uma coisa, infelizmente, muito triste. Eu me lembro que nos anos 80 tinha o Projeto Aquário, levava-se a orquestra sinfônica para Quinta da Boa Vista. Isso tudo acabou. O Brasil não gosta de investir em arte e educação. Então, quando aparece um cara como você, entre os 100 brasileiros que conquistaram os Estados Unidos, tem que falar isso, gente. Isso aí não é bajular, mas é reconhecer o artista e o profissional. Obrigado. Mas tem uma coisa que eu gosto de falar também, que todas as oportunidades que eu tive de fazer concertos no Rio de Janeiro, a aceitação do público é maravilhosa. Não, o povo gosta, né? O brasileiro, ele realmente gosta de ópera. Eu acredito que a música é uma linguagem universal, que tem o poder de juntar as pessoas. Eu me lembro que eu fui cantar num casamento na Tunísia. Fui contratado para cantar na Tunísia, né? Aí eu cheguei na Tunísia, vamos, enfim, ver os instrumentos que tem, e não tinha nenhum instrumento ocidental. Não tinha nenhum violão, não tinha nenhum piano, só instrumentos árabes. Alaúde. Coisas que eu nunca vi na minha vida, né? Então, quando eu falei um dó, saiu aquela coisa... Eu falei, meu Deus do céu. Vamos lá, cada um contribui com o que tem. E foi uma coisa... teve uma fragrância árabe no que eu cantei, na Ave Maria que eu cantei, no You Never Walk Alone, é uma canção que eu canto sempre, uma canção de perseverança, de ir por dentro da tempestade, conseguir o que você quer. E foi uma felicidade incrível. E eu acredito que, é claro que sim, de acordo com o conhecimento você vai entender mais ou menos, mas se eu cantar um lead de Schubert para um mendigo, ele vai se sensibilizar, ele vai sentir. O povo gosta. O povo gosta e precisa. Não tem acesso às vezes. E precisa. Não dão oportunidade. Tem gente que mora no Rio de Janeiro nessa foi no Teatro Municipal, por exemplo. Que é uma beleza. É lindo. E falta talvez essa ação governamental. Até, vamos falar só de governo, não. Acho que até privado. Né? Privado. Nos Estados Unidos e na Europa, muita parceria. Há muito investimento da iniciativa privada na arte, na cultura. No Brasil não tem isso, né? Eu sei que eu morei 7 anos na Europa, estou 22 anos nos Estados Unidos, sou um cidadão americano, tenho cidadania. Na Europa, existe uma participação mais do Estado, mas nos Estados Unidos é privado. E essa é a grande diferença dos dois países, é o processo civilizatório. As pessoas chegaram nos Estados Unidos para construir uma nova casa e as pessoas chegaram no Brasil para explorar. E continuam explorando, mandando as riquezas para além-mar. A única diferença é que a corte hoje em dia não é mais Portugal. São contas escusas, provavelmente na Suíça. Como diria o professor brasileiro, não é que deu errado. O Brasil é um país um projeto que deu certo, porque ele foi criado para isso. Né? Isso é incrível. É uma coisa estranha. Mas, gente, olha só, a Primeira Impressão está aqui com o Cláudio Mascarenhas. Você se inscreve no canal, assinala o sininho para receber notificação, comenta, compartilha, manda sugestão. Se tiver alguma pergunta para o Cláudio Mascarenhas, pode mandar. Se a gente aqui não puder falar no ar, o Cláudio vai receber, vai responder, a gente passa para vocês. E a gente agora vai falar de algumas coisas também muito legais. Cláudio, deixa eu falar uma coisinha que eu acho que de repente linka com o que você vai dizer. Sobre a importância, né, da arte. Eu tenho uma proposta na Casa Tal Brasil, que é usar arte como medicina. E foi um conceito que eu tive acesso na Sociedade de Filosofia Prática de Nova York. Que eles falavam que na Grécia Antiga, quando você tinha algum problema na pele, algum problema físico, o doutor, ele te expunha, eu acho que é isso, te expunha a arte. Você era
emergido na beleza da música, na beleza da arquitetura, na beleza da pintura, sim, na beleza da dança. Porque eles tinham a concepção que o corpo é um instrumento da mente. Sim. E se o corpo mostra algum sintoma de doença, o problema é na mente. Porque se você tratar o corpo, você está tratando apenas os sintomas da doença em si. Então eu tenho muito isso. Isso me chocou profundamente. Falei, gente, isso bateu também com uma das vezes que eu tive o privilégio de conhecer o Compás Segundo, né, que é o Sim. Tom Jobim da música cubana. Então estava no Jazz House e na Dinamarca, eu, Compás Segundo, a esposa dele com 27 anos grávida, ele com 92 anos, eu falei, pô, esse cara tem alguma coisa para me dizer, né? Muita coisa, né? E ele falou que ele tinha descoberto ultimamente que a profissão do músico é muito parecida com a profissão do médico. A diferença é que o médico cura os males do corpo e o músico cura os males da alma. Então, a proposta da Casa Tal, além de ser uma declaração de amor ao Rio de Janeiro, a cidade que eu nasci, a cidade que eu quero que consuma meu corpo quando eu morrer, ela tem isso de usar as artes plásticas, a música, a poesia, a filosofia, como uma forma de cuidar, de curar uma sociedade que, na minha opinião, está doente. Muita violência. Muita violência. Muita negatividade. Muita negatividade. Muita falta de expectativa. Falta de esperança. Falta de esperança. Falta de esperança. As pessoas estão desesperançadas. E aí você se antecipou e já falou uma coisa que eu ia perguntar. Casa Tal Brasil, multicultural, uma casa linda. Linda. Como é que você surgiu essa tua ideia de pegar do investimento é do bolso dele, não teve parcerias? Não. Isso foi um processo que você idealizou, um projeto que você idealizou e você resolveu criar a Casa Tal Brasil, investir nisso. Como é que começou isso na tua mente? Como é que você começou a idealizar esse processo? Bom, começou, não sei se você ficou sabendo de um evento chamado Covid-19. É. Você ficou sabendo? Fiquei sabendo. Aqui no Brasil chamamos de gripezinha. Mas aconteceu. Eu tava... Covid lá fora. Bom, eu tava